Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre energia nas transformações químicas, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho de termoquímica. A termoquímica, pessoal, é o ramo da química que estuda a energia que está envolvida quando uma reação química acontece. Então, quando uma reação acontece, a gente tem uma série de energias internas às substâncias que são absorvidas ou que são liberadas, que estão fazendo parte daquele processo ali, tá? E aí a termoquímica vai estudar exatamente essas energias e o que elas interferem, né? O que a reação consegue liberar para nós. Então, quando a gente fala de energia em química, a gente está falando de ΔH, que é a entalpia. Então, necessariamente, a gente vai estudar o ΔH das reações, a gente vai estudar a entalpia das reações. Quando a gente fala, gente, de ΔH, o que o ΔH representa? Ele representa o somatório de energias, tá, que estão envolvidas dentro de um processo. Então, microscopicamente, essas energias, elas são divididas em dois tipos. A gente tem a energia cinética e a energia potencial. O ΔH, então, seria o somatório da energia cinética mais a potencial de quem está envolvido na nossa reação química, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? A energia cinética é a energia que está relacionada ao movimento. Então, as partículas, para elas poderem se movimentar, elas precisam de ter energia cinética, tá? A energia cinética, gente, ela está diretamente relacionada à temperatura do sistema. Quanto maior for a temperatura do sistema, maior a energia cinética média das partículas. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que as partículas conseguem absorver. Quanto maior a quantidade de calor, mais instáveis as partículas ficam, ou seja, maior a energia cinética, mais elas vão se movimentar dentro do sistema. Então, o aumento de temperatura fornece um aumento da energia cinética para o sistema, tá? E a energia potencial está relacionada às ligações. Quanto maior for a força de uma ligação, então quanto mais forte for a minha ligação, maior é o valor da energia potencial que aquele sistema ali vai apresentar. Se a gente for pensar em termos de igualdade, a energia cinética e a energia potencial são grandezas que são inversamente proporcionais. Por quê, gente? Quanto mais forte for uma ligação, mais junta uma molécula vai ficar da outra, né? Então vai ficar pertinho ali, juntinho, porque elas estão fortes, a ligação delas. Se elas estão fortes, elas vão se movimentar muito livre uma da outra? Não. Então, quanto maior a energia potencial de um sistema, menor é o nível de movimentação das moléculas. Então, menor a energia cinética. Só que a gente tem que pensar o seguinte, em termos de energia, essa energia ela nunca é perdida. Então, essa energia ela vai sendo transformada, ela se converte para que o meu somatório fique estável durante todo o momento da reação, tá? Então, o ΔH, que é a entalpia, é o somatório da energia cinética com a energia potencial, ou seja, é o resultado de todas as energias que estão presentes ali na reação. Só que, para a gente poder calcular o ΔH, eu não teria jeito da gente ir lá e fazer uma medida específica da energia potencial para a energia cinética. Então, a gente traduz esse cálculo de ΔH. A gente tem uma forma de calcular o ΔH específico para cada reação. E esse ΔH, ele não vai depender da energia das partículas, da energia cinética e potencial das partículas. Ele vai depender de cada substância. A gente vai calcular o ΔH, gente, da seguinte maneira. O nosso ΔH, ele vai depender do produto, do ΔH de quem está no produto e do ΔH de quem está no reagente. O que é o meu ΔH, então? É a diferença de energia. Diferença de energia de quem está no produto menos a diferença de energia de quem está no reagente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o ΔH de cada substância que está no produto e vou somar. Vamos supor que deu 20. Pego o ΔH de cada substância que está no reagente e somo. Vamos supor que deu 8. Então, o ΔH da minha reação vai ser 20 menos 8.
a gente vai ver que existem diversas maneiras da gente chegar nesse ΔH para a reação. A gente tem energia de formação, energia de ligação, lei de Hess, todas essas são maneiras da gente chegar no ΔH de uma reação. Mas, de forma geral, a gente calcula o ΔH fazendo o ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes. Essa ideia de energia cinética e potencial é só para traduzir o que é esse ΔH dos produtos menos o do reagente. Seria eu somar, né, a energia cinética e potencial de todo mundo que está no produto menos a energia cinética e potencial de todo mundo que está no reagente. Então, a gente traduz o ΔH dessa forma, tá? Então, a gente está falando de energia, estamos falando de entalpia. A gente precisa ver os tipos de reação, então, que a gente vai ter para a gente poder fazer esses cálculos. Então, quando a gente trabalha com reação química, necessariamente a gente tem dois tipos de reação específico. A gente tem as reações que são endotérmicas e as reações que são exotérmicas, tá? Começando pela reação endotérmica ou endoenergética. O que é uma reação endotérmica ou endoenergética? É uma reação que acontece com a absorção de calor. Gente, vamos pensar num processo que é endotérmico. Imagina que você pegou aí álcool, passou no seu braço. Quando você passa o álcool no seu braço, você sente uma sensação de que seu braço deu uma resfriada? Parece que seu braço gelou, que a temperatura do seu braço diminuiu. Por que isso acontece? Porque para o álcool poder evaporar, ele absorve calor da sua pele. Por isso que você tem a sensação que a sua temperatura do braço diminuiu, porque o calor da sua pele está sendo absorvido pelo álcool. Então, o processo de evaporação do álcool é um processo que é endotérmico. Ele absorve calor do meio para poder acontecer, ok? Então, quando a gente fala de processos de reações que são endotérmicas, a gente está falando em absorção. Isso quer dizer que a nossa reação vai ter um ΔH maior do que zero. Vai ter um ΔH que é positivo. Então, se eu vou ter um ΔH que é positivo, o que vai acontecer? Quer dizer que o ΔH do meu produto, o somatório de ΔH do meu produto vai ser maior do que o somatório de ΔH do reagente. Por quê, gente? A conta que eu faço não é ΔH é igual ao somatório do ΔH do produto menos o ΔH do reagente? Para eu ter um resultado positivo, o produto tem que ser maior do que o reagente, certo? O produto tem que ser 20 e o reagente pode ser até 19, mas ainda vai ser positivo e maior, tá? Então, para eu classificar um processo como endotérmico, o ΔH tem que dar um valor que é positivo. Tá bom? E para ele dar um valor que é positivo, quer dizer que o ΔH do produto é maior do que o reagente. Graficamente, o que aconteceu? Olha, eu tenho aqui um gráfico de ΔH e caminho de reação, né? Então, o patamar que está perto do eixo Y, gente, é sempre do reagente, tá? Perto do eixo Y, sempre do reagente. O outro patamar vai ser o produto. Olha o que aconteceu, ó. O nível de energia do reagente, que eu vou chamar aqui, ó, ΔH do reagente, aqui vai estar o nível do ΔH do produto. Então, olha, o meu ΔH do produto é maior do que o meu ΔH do reagente. O que isso está falando? Está falando que a minha reação absorveu energia. Para sair do reagente e chegar no produto, precisou ganhar energia, que é o que acontece nos processos endotérmicos. Então, na hora que eu for fazer a minha conta de ΔH, que eu pegar esse valor aqui do ΔH do produto menos o ΔH do reagente, eu vou achar um ΔH positivo, tá? Porque ele vai me indicar exatamente o quanto de energia que eu absorvi durante a minha reação. O quanto de energia que foi necessário absorver para que o meu reagente se convertesse em produto, tá? Como que a gente escreve, então, esse ΔH positivo para uma reação, gente? Existem diversas maneiras, tá? Eu posso escrever o meu ΔH, né, o meu calor da reação, eu posso escrever ele no reagente, somando no reagente com um valor positivo no reagente, posso escrever ele como um valor negativo no produto, ou posso escrever ele fora da reação. Como assim? A forma mais usual é escrever aqui, ó, A mais B, reagente, se convertendo em C mais D, produto com um ΔH maior do que zero. Ok. Vamos supor aqui que o meu ΔH é 20. Então, vai estar assim, ó, mais 20 quilocal. Mas existem outras maneiras. Às vezes,
eles não colocam esse ΔH fora da reação separado. Às vezes eles escrevem na reação. Então, se a sua reação for endotérmica, o ΔH vai estar ou somando no produto, ó, positivo aqui no produto, mais X quilocal. Então, esse quilocal que está aqui, ó, seria os meus 20, o ΔH da minha reação. Se você pegar uma reação e tiver mais um valor de energia aqui, quer dizer que aquela reação é endotérmica. Ou então ela pode vir no produto com um valor negativo. Ah, Rayandra, mas eu fiquei na dúvida, não vou saber, não preciso decorar se está no reagente positivo é endotérmico, se estiver no produto negativo é... Não, gente. Pensa da seguinte maneira, ó. Imagina que você quer tirar o seu ΔH da reação para ele ficar aqui, do lado de fora, igual esse. Pensa comigo, ó. Apareceu um valor de ΔH aqui, X quilocal. A gente não sabe se a reação é endotérmica ou exotérmica. O que você vai fazer? Muda ele de membro, ó. Se ele saiu desse membro e está no reagente, se ele for para o produto, ele vai ficar negativo, certo? Matemática, mudou de membro, fica negativo. Se eu tirar ele do produto para fora da reação, é como se eu estivesse mudando ele de membro de novo. Então, ele fica positivo. Quer dizer que a minha reação é endotérmica. A mesma coisa aqui, ó. Ele está negativo no produto. Se eu tirar ele da reação para ele ficar aqui do lado de fora, é como se eu mudasse ele de membro. Ele vai ficar positivo. Então, é endotérmico, tá? É uma maneira de vocês verem se a análise que vocês estão fazendo está certa. Tira o seu ΔH da reação. Tira ele do meio da reação e isola ele. Se ele isolado ficar positivo, o seu processo é endotérmico. Ah, mas ele isolou e não ficou positivo, ele ficou negativo. Então, você tem um processo que é exotérmico. Gente, reações exotérmicas acontecem com a liberação de calor. Agora a gente vai liberar calor para a energia poder, para a reação poder acontecer. Quer ver um exemplo de reação exotérmica? Combustão. Toda queima, gente, libera calor. Quando você está perto de uma fogueira, você sente que o seu corpo está absorvendo algum calor. Por quê? Porque a fogueira está liberando calor para o meio, tá? Toda reação exotérmica tem um ΔH que é menor do que zero, ou seja, tem um ΔH que é negativo. Se o ΔH deu negativo, ó, pensa na conta. A conta é ΔH do produto menos o ΔH do reagente. Para isso aqui dar negativo, quer dizer que o seu ΔH do produto tem que ser menor do que o ΔH do reagente. Porque aí você vai ter um valor negativo, ó. Vamos imaginar, aqui é 20, aqui vai ser 30. 20 menos 30 dá menos 10. Então, quer dizer que o processo aconteceu com liberação de energia. Você tinha um valor alto de energia e passou a ter um valor mais baixo. Olha aqui no gráfico, ó. O patamar perto do eixo Y é sempre reagente, o mais distante é o produto. Então, olha o ΔH do reagente, ó. Eu tinha um valor alto de ΔH de reagente, só que aí o meu valor do ΔH do produto ficou mais baixo. Quer dizer que eu liberei energia para o meu processo poder acontecer, tá bom? Quando isso aqui acontece, a gente fala que a gente teve uma reação, né, ou um processo que foi exotérmico, aconteceu com liberação de energia. E o ΔH dessa reação vai ser negativo, menor do que zero. Você vai precisar escrever ele negativo. Como que a gente escreve, que a gente representa o calor dentro de uma reação, né, exotérmica? Do mesmo jeito que a gente tem para endotérmica, para exotérmica, ó. Pode ser que você coloque ele aqui do lado de fora, você escreve lá, né? Ah, meu ΔH foi igual a menos 20 quilocal. Ok, já indicou que é negativo, né? Esse menos aqui está indicando que é negativo. Exotérmica, ok. Ah, mas ele veio escrito dentro da reação. Se ele estiver dentro da reação, gente, ele vai estar negativo no reagente ou positivo no produto. Por quê? Pensa na macete que eu ensinei, olha. Se eu pegar esse negativo que está aqui, mudar ele de membro para o produto, ele vai ficar positivo. Se eu mudar ele de membro para tirar da reação, ele vai ficar negativo. Quando eu falo tirar da reação, para eu escrever ele separado aqui, ó, ele vai ficar negativo. Então, ficaria o menos 20 aqui de novo, ó, menos X quilocal. Meu ΔH aqui igual a menos X quilocal. Aqui é a mesma coisa, ó, ele está positivo no produto. Para eu tirar ele, né, mudar ele para ele ficar aqui, ó, eu vou mudar o sinal. Então, se ele está positivo, ele vem para cá, negativo, menos X quilocal. Então, ó,
toda vez que vocês baterem o olho em uma reação e tiver lá um ΔH negativo, né? O resultado dessa reação aqui deu um ΔH negativo, menos 20. Então, com certeza, aquele processo ali é um processo exotérmico ou exoenergético. Ele acontece com liberação de energia, tá bom? Então, pessoal, esses conceitos de exotérmico ou endotérmico são conceitos extremamente importantes quando a gente trabalha com a termoquímica, porque é a partir desses conceitos que a gente vai conseguir classificar as nossas reações, tá bom? Lembrando que o ΔH, ele é a energia, ele é o calor da minha reação. Então, eu posso ter um calor de reação negativo, se o meu processo for exotérmico, ou eu posso ter um calor de reação, um ΔH positivo, se o meu processo for endotérmico. Mas, indiferente se ele for positivo ou negativo, se eu quero calcular o ΔH de uma reação, eu vou fazer o somatório de ΔH do produto menos o somatório de ΔH de quem está no reagente. E aí eu chego no ΔH final. Essa aqui é a fórmula geral de cálculo de ΔH. A gente vai ver que existem outras formas da gente calcular esse ΔH, maneiras diretas e maneiras que são indiretas, ok? Então, o objetivo da aula era apresentar para vocês o conceito de ΔH, apresentar os tipos de reação que a gente tem, tá? E a forma como a gente consegue classificar essas reações, endotérmica, exotérmica, o que a gente precisa observar para fazer essa classificação, tá? E lembrar sempre que, se o meu processo é exotérmico, ele tem que estar com ΔH negativo. Se o meu processo é endotérmico, ele tem que estar com ΔH positivo. O ΔH vai representar para nós a entalpia, ou o calor da minha reação. O quanto de calor aquela reação absorve para acontecer, ou o quanto de calor aquela reação libera para ela poder acontecer. Ok? Pessoal, é isso. Valeu, até a próxima aula.